Desde já, então, peço licença aos colegas que estão ao vivo aqui, né? Boa noite para vocês. Para você que está assistindo essa gravação, sejam muito bem-vindos à primeira parte da nossa aula, que é sobre o ciclo 3. O que vai ser o ciclo 3, né? Também é uma atividade super prática. Vocês vão escolher um trecho de um baião, a gravação é de no mínimo 1 minuto e meio, tá? 2 minutos no mínimo, porque às vezes a música, claro, se repete, mas no mínimo de 1 minuto e meio, para não ficar muito curto. Vocês vão fazer um acompanhamento de um baião, tá? E aí vão ter alguns instrumentos que poderão ser utilizados. No caso do baião mais tradicional mesmo, a gente tem geralmente o triângulo, o agogô e a zabumba. Raramente o pandeiro, que ele faria. Também daria para usar, mas não é um instrumento tão característico. Às vezes a gente vai ver algumas grades que são adaptações, né? Na própria atividade de vocês, vai aparecer uma grade de baião bem simplificada, tá? E aí vocês vão poder seguir o ritmo do instrumento que vocês escolherem. Só que, pessoal, isso é uma sugestão, tá? Como eu disse, existem várias adaptações, a gente vai ver aqui algumas adaptações de baião e tipos, né? Vocês não necessariamente precisam seguir à risca essa grade. Ela é uma grade para iniciantes, tá? De percussão, de bateria. Ela não é uma grade para músicos já, né? Que já tem esse renome como vocês aí. Então, quem já é percussionista, baterista, não precisa seguir grade nenhuma não, tá, gente? Executa da forma que vocês quiserem aí, de uma forma que fique bem interessante. Mas para quem nunca tocou nenhum instrumento de percussão, nem mesmo um triângulo, um agogô, que são instrumentos mais simples, não tem familiaridade com o instrumento de percussão, por mais simples que seja, então, para essas pessoas, a gente vai trabalhar aqui, né, noções bem simples. Eu, inclusive, não sou percussionista, mas a gente vai ter algumas dicas aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar os instrumentos que são mais simples. No caso da zabumba, caso você não tenha uma zabumba à disposição, vocês podem usar uma parte da bateria, vai ser aceito, ou um carrom, que às vezes vocês têm um amigo que tem um carrom, você tem um carrom. Então, o carrom, ele pode sim fazer a parte da zabumba tranquilamente, que dá um efeito sonoro muito interessante, tá? Outro instrumento simples que vocês podem pegar, até um vergalhão de construção, e fazer um triângulo, se não conseguir um emprestado. Esse é um triângulo do tamanho de adulto, mas tem aqueles menores que são instrumentos de percussão para crianças. Pode ser o pequenininho também, no caso do triângulo, não tem problema, tá? O segredo é a gente fechar e abrir o polegar, porque se eu deixar aberto, fica estridente o som. Se eu deixar só fechado, eu abafo o som. Então, a ideia é o intercalar, tá? Até, inclusive, na grade aqui tem a indicação, né? Vocês podem ver que tem duas bolinhas e um X. Aí, alguns momentos vocês vão deixar o dedo fechado, né? O polegar apoiado, e outros momentos aberto, tá? Desculpem, percussionista, se eu não estou usando a linguagem correta, tá, gente? Eu tô falando para pessoa que nunca na vida segurou um triângulo, nem para fazer uma semina. Então, a gente vai fazer... Parece fácil, mas ao fazer bem rápido, dependendo do andamento do baião que vocês escolherem, não é tão facinho assim. Mas é um efeito interessante. Para quem não tiver, né, um instrumento, pode fazer de vergalhão de construção, e dependendo do cabide de metal, se ele for um metal mais grosso, mais grossinho, e você usar no canto, às vezes a gente consegue o efeito, dependendo, se ele for muito grande, não consegue. Porque aí até você chegar na parte de cima, para fazer a batida, às vezes não dá o efeito, tá? O outro instrumento que eu considero, a gente tem vários, né, que vocês poderiam utilizar, é o bloco sonoro ou o agogô. Por quê? O agogô, por ele ter apenas duas campanas, né, uma representando o som grave e a outra o agudo, também dá para fazer o efeito, tá? Esse aqui, ele é de metal mesmo,
mas vocês podem, tem uns que são um pouquinho menores, é até menos pesado para segurar, como eu disse, que são instrumentos de bandinha, e tem mais fácil que o agogô e mais leve para se tocar é o bloco sonoro, mas nem toda composição de bandinha tem especificamente o bloco sonoro, mas se você tiver, pode utilizar. A diferença é que ele vem, né, você vai pegar uma baquetinha e você vai tocar também fazendo esse efeito do grave e agudo, que é a indicação. Então, quem escolher um agogô de verdade, um agogô adaptado, tem que escolher pelo menos 2 timbres diferenciados para dar esse efeito do grave e agudo, tá, gente? Eu não vou colocar 2 latas de Nescau e falar que é um agogô. Não é. Você não tem diferença de timbre de grave para agudo. Então, a ideia aqui é justamente isso, tá? No caso do bloco sonoro, é um som um pouco mais suave. Eu não consegui um aqui para mostrar para vocês, mas o efeito, tem um vídeo aqui também, o efeito final é praticamente o mesmo, tá? Então, vocês podem escolher entre pandeiro, triângulo, agogô e zabumba. O pandeiro, ele não é tão característico, como eu disse. Se vocês puderem adaptar para triângulo, agogô ou o efeito de zabumba, vai ficar mais característico mesmo do baião, tá? Então, me desculpem aí, tá? O pessoal da bateria, os percussionistas, que eu não sou percussionista. Eu uso isso mais como bandinha com as crianças, mais como efeito sonoro mesmo, não sou percussionista. Mas vamos lá, rapidinho, como que ficaria o efeito aqui, ó, num áudio, né? Digamos assim. O áudio é obrigatório, tá? Para que vocês executem o baião. Só isso. Bloco sonoro, mesma coisa, mesmo efeito. Agora o triângulo é um pouquinho mais difícil. Ok? Como eu disse para vocês, né, aí é uma escolha pessoal de cada um, né, que consiga executar ou conseguir um instrumento emprestado, né, e para você fazer a execução desse vídeo. O áudio é obrigatório? Sim. Você pode colocar aí no celular, no som, se vocês quiserem, mas tem que fazer com um áudio, tá? Pode ser instrumental, pode ser cantada, não tem problema nenhum, tá? E é o baião que vocês quiserem. Cada um vai escolher a música que quiser, que achar mais fácil, ok? Ou da sua preferência. Mas falando dos estilos, né? Por exemplo, o Caicai Balão, dependendo da forma que eu escolher uma música folclórica e que eu executar essa música, ela também pode ser um estilo de baião, que é o exemplo aqui que a gente tem, né? Do bumbo. Geralmente feito um instrumento mais grave, uma caixa, uma zabumba, né, um bumbo da bateria, ou o próprio cajón, dependendo do local que você escolher a batida, ele vai dar um efeito mais grave, tá? Aqui é só para vocês verem que tem vários tipos de forma de grade que eu posso usar, eu não preciso usar exatamente a que vai estar na atividade. A que vai estar na atividade anexada para vocês foi tirada de um livro de percussão meia de bateria, tá? Mas eu estou mostrando outras opções aqui. Pois não, Augusto? Professora, você pode abrir o slide de novo, só? Aí. Esse aqui? No caso do triângulo, tem um mais e tem um O que tá aí? É uma bolinha, na verdade, né? Uma bolinha. Então, esse mais seria um som grave ou som agudo? O agudo. Ah, tá. Não, então tá. O importante é que, mesmo que não fique exatamente da forma da grade, pessoal, mas que ele dê esse efeito da semicolcheia. Taca, 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 taca. Mesmo que na hora de executar rápido você não consiga fazer o forte ou o grave ou o agudo do jeito que tá na grade, mas dá esse efeito da semicolcheia, tá? Para que fique esse mais característico. Oi, Rodrigo. Professora, eu tinha comentado de bateria eletrônica. Se eu colocar, por exemplo, 2 timbres de percussão semelhantes a esses que tu mostraste, um em cada tom da bateria eletrônica, por exemplo, é possível utilizar a bateria eletrônica? Ou é melhor pegar um instrumento acústico mesmo?
O acústico eu acho mais interessante, mas se você não conseguir nenhum desses que são mais característicos, você tenta de uma forma, igual você falou, que dê essa diferença de timbre, de grave para o agudo aí. Caso você queira fazer o estilo do agogô, do bloco sonoro, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Professora, Oi. professora, e para usar com a maraca? Não, chocalho não. Não, é muito fácil. Ele é mesmo semicolcheia, na verdade, né? Mas aí eu acho fácil demais, tá, gente? Então, ou é triângulo, ou é agogô, ou é alguma coisa do estilo da zabumba, que poderia ser uma caixa clara, um carrom, tal. Eu vou colocar alguns links para vocês aqui, de pessoas tentando para vocês verem as adaptações, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Imagina. Olha só, o agogô, como eu disse, né, ele pode sim ser substituído pelo bloco sonoro. A gente não necessariamente precisa, que às vezes você não tem uma escola de música próxima, né, alguma coisa que você possa conseguir emprestado aí. Então, a gente pode substituir, vou ver se copiou certinho aqui para vocês verem, ó. Esse aqui ele tá mostrando o efeito, é um percussionista mesmo, né, gente? Então é muito mais interessante do que eu falando. O efeito que dá o bloco sonoro, como que é parecido com o agogô, tá? Então vocês vão ter várias opções. Para você que está vendo essa gravação, você vai ter acesso ao PDF dessa aula para acessar esses links. Então essa já é uma grade mais elaborada, de percussionista mesmo, e ele vai executar vários instrumentos que são específicos do baião, tá? Depois, o baião no carrom, a gente vai fazer o quê? Também uma adaptação, né? Eu não consigo uma zabumba, não tenho uma zabumba, nem conheço nenhum colega aqui que tenha. Eu posso usar um carrom, que geralmente o carrom, claro, ele é muito mais conhecido, né? Do que, mais utilizado, inclusive. Eu posso utilizar o carrom? Claro, pode utilizar, desde que você faça o efeito, né? Ele está substituindo a zabumba. O que eu não quero eu vou tocar um carrom como se fosse o triângulo. Não tem sentido, né? O efeito do instrumento mais grave da zabumba é outro efeito, o triângulo é outro, tá? Então, vamos seguindo aqui com os exemplos. E depois eu vou colocar alguns exemplos, né, de pessoas utilizando vários instrumentos ao mesmo tempo. Tem gente que gosta, quer experimentar, tem vários instrumentos na sua escola e quis fazer um pedacinho de cada um. Posso fazer? Pode também, tá? Não é... Opa, esse aqui deu um erro. Não é obrigatório fazer um único instrumento, ainda mais quem já é percussionista, se quiser, tiver vontade, tá? Esse aqui, ele dá o efeito que eu falei da zabumba. Foi uma aluna, viu, gente? Estou compartilhando só com vocês para vocês verem. Não é para a gente passar para outras pessoas, porque faz parte da atividade. Eu posso fazer o carrom? Sim, é permitido fazer o carrom no estilo do ritmo, né, da característica da zabumba. Mas voltando então, né, que eu estava mostrando para vocês aqui, são só exemplos, né? Nesse caso aqui, a gente tem o chocalho fazendo o mesmo efeito, se vocês observarem, a não ser acentuação, o chocalho faz o mesmo efeito do triângulo, mas o chocalho não vai ser aceito. Maraca, chocalho, qualquer tipo de chocalho não vai fazer parte do baião. Mas na atividade vai estar explicando certinho quais instrumentos pode escolher. Tem uma grade anexada profissional, assim, de uma escrita de percussão mesmo, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem na execução ou qualquer coisa que vocês precisarem, nós vamos continuar à disposição aí, atendendo vocês. Esse é só o passo a passo para quem já quer se adiantar, ok? Vou pausar a primeira parte, então, da aula, e se alguém tiver alguma pergunta e não quer que fique gravado, também estou à disposição.